Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e nós vamos tratar agora sobre os jesuítas no Brasil, a catequização indígena versus teorias racialistas. Bom, primeiramente vamos falar aqui da questão indígena. Antes nós chamávamos de índios, né? Índios, enfim, são ali o povo que o Portugal encontrou quando chegou até o Brasil, encontraram os índios. Ou seja, pessoas que já viviam nas tribos e eram ali distribuídas, tudo bonitinho, todo mundo sabia a sua função, porque as tribos têm uma organização muito grande, né? E o indígena, então, num outro momento da história, nesse nosso momento agora de revisar a história, rever os conceitos que foram colocados de maneira errônea, ou mesmo de pensar a história sobre uma nova perspectiva, ou seja, sobre um novo olhar. Então agora nós falamos dos indígenas, né? Chamamos não de índios, mas de indígenas, que são o pessoal de ascendência dos índios, ok? Ficou claro? Bom, espero que sim. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem fazer uma pesquisa rápida, que isso vai ficar ainda mais claro para vocês. Bom, aqui no Brasil, nós sabemos que em 1500, quando Portugal invade o Brasil, e é muito importante que nós tenhamos aí essa diferença entre colonizar e invadir, porque Portugal falou, descobrir. Como é que você descobre uma coisa que já está habitada? Isso eu acho muito engraçado, assim. É quase como se a pessoa entrasse na sua casa, descobri sua casa, vou me estabelecer aqui, vou ficar, e já era. Foi basicamente isso que Portugal fez quando chegou aqui ao Brasil e encontrou os índios, né? Então, assim, numa terra habitada, não pode ser descoberta, ela só pode ser invadida. E foi exatamente durante a invasão de Portugal aqui no Brasil, que foi no período de 1500, como todos nós sabemos, chega-se então e eles querem escravizar o povo indígena. E aí fala assim, mas por que o indígena permitiu que isso acontecesse? Ele não era tão esperto, por que ele permitiu? Bom, vamos lembrar que os índios, eles tinham a sua forma de lidar ali, principalmente com a natureza, a relação do índio com a natureza, do indígena com a natureza, é de não tirar dela mais do que ele precisa, entende? O que vai totalmente contra o pensamento capitalista que Portugal precisava estabelecer naquele momento. Afinal de contas, eles estavam em busca de minérios, em busca de riquezas, em busca de expandir, em busca de solidificar, né? Enquanto país, enquanto potência, enquanto grande colonizador. Então, assim, quando a gente fala da escravidão indígena, ela tem uma duração muito pequena, ela vai até 1534, se não me falha a memória, que é quando começam aí a haver as expedições, né, jesuítas, para que os índios sejam salvos. Por que os índios têm que ser salvos? Os índios não podem ser escravizados, porque os índios têm alma, né? Mesmo que seja primitiva. Pera, alma primitiva? O que é uma alma primitiva? Primitiva significa dizer que não era do jeito que os europeus esperavam que fosse, ou seja, não era do jeito que Portugal esperava que fosse, não se adequava ao lugar deles, entende? Então, eles basicamente chegam ao Brasil, suplantam. O que é suplantar? É impor a sua língua, sua religião, sua cultura, tudo que estava acontecendo até então na história do Brasil, Portugal ignora. Os indígenas que já estavam aqui, dane-se, quero colonizar e vamos matar meio mundo de índio, que foi exatamente o que aconteceu quando os índios começam a resistir a essa escravidão, né? Bom, os peles vermelhas, como eram chamados pelos portugueses quando chegaram aqui ao Brasil. E aí, na catequização indígena, o que significa dizer aqui? Todo mundo sabe que catequização vem de catequese. Quem conhece aí um pouco da lógica da igreja evangélica já fez catequese, crisma e por aí vai. Bom, catequização significa justamente pegar esse índio, ensinar ele a acreditar numa religião que não era dele, né? Numa ideologia que não era dele, é basicamente colocar a goela abaixo, né? E fazer, então, com que a catequização, que é a conversão, mostrar para
esses indígenas aqui, que não existe nenhuma outra coisa além de Deus, né? Um Deus único, diferente do que os povos indígenas acreditavam, um Deus presente, onisciente e onipotente. Então, eles suplantaram as línguas dos indígenas, seus costumes, seu modo de viver, seus hábitos e por aí vai. Foi uma atrocidade, como tudo que é feito por Portugal. E aí, quando Portugal chega ao Brasil, é importante que vocês tenham em mente esse termo. Portugal, ele assume uma colônia, digamos, um descobrimento. A colônia é de exploração. É diferente da colonização espanhola, né? A colonização espanhola, ela é de povoamento. Ah, então quer dizer que a Espanha fez bem e tal, e Portugal não? Não, não significa isso. Nós estamos aqui tratando do que realmente é cada um desses temas, tá? Bom, então os indígenas precisavam ser salvos urgentemente. E aí Bartolomé de las Casas, que eu citei aqui no nosso início do nosso bate-papo, ele vai dizer o seguinte, olha, os negros precisam ser salvos, os negros têm perdão, os indígenas precisam ser salvos, os indígenas têm alma e algo precisa ser feito com o apoio de toda a igreja para que pare-se de fazer o quê? Escravizar os índios, ok? Já para a escravidão africana, Bartolomé de las Casas não tinha esse olhar tão atento, esse olhar tão sensível, vamos dizer assim. Porque, afinal de contas, o negro não tinha alma. Então, se o negro não tem alma, não tem nada a ser salvo. E quem foi que disse que o negro não tinha alma? Arthur de Gobineau, um filósofo francês, falou o seguinte, olha, e ele entra aqui nessas teorias racialistas que a gente falou no início do nosso bate-papo. E aí, o que ele sugere? O Arthur de Gobineau, ele diz que escravizar os negros é basicamente fazer um favor a eles. Porque, afinal de contas, eles não sabem como lidar com nada, porque eles não conseguem pensar. O crânio do negro, para Arthur de Gobineau, né, naquela época, século XIX, XVIII, XIX, enfim, ele fala assim, olha, tá vendo aqui a parte de trás? O negro, ele não tem essa parte de trás desenvolvida, que dizem que é a parte do comando, né? Então, se ele não tem a parte do comando desenvolvido, ele precisa ser adestrado por alguém. E ele está pronto para servir ordens, porque ele não pensa, porque ele não tem alma. Então, tá tudo certo, tudo tranquilo, vamos escravizar. Bom, e aí, gostaria de trabalhar nesse momento com vocês sobre essas duas imagens, né? A imagem do índio, que foi, sim, acorrentado, escravizado, que vamos aqui falar que os indígenas viveram a melhor fase do Brasil, porque isso não é verdade. Cada um teve o seu sofrimento, né? A diferença é que a igreja se coloca naquele momento ao lado dos indígenas e não se coloca ao lado dos negros. Parece que é 2020, né? Porque tem algumas coisas muito parecidas. Mas, enfim, não é em 2020, a gente ainda vai chegar lá. Esse desenho aqui, especificamente, chama-se Anastácia Livre. O nome da negra escravizada aqui é Anastácia. Porque ela usa essa máscara, né? Ela foi obrigada a viver com essa mordaça, ela recebeu a sentença de viver com essa mordaça, que começa da boca, vai pela cabeça, passa aqui por todos os lados para não ter como ela tirar isso, e ela foi sentenciada a viver com isso pelo resto da vida. Por quê? Porque ela se recusou a se deixar ser estuprada pelo seu senhor de engenho, pelo dono da casa grande, né? E aí, nisso, ela chega aqui e ele fala, eu não posso te estuprar? Então, tudo bem, então eu vou te castigar, né? Porque os homens, então, todo senhor de engenho, basicamente, ele acha que ele tem o poder, que ele pode fazer o que ele quer com o corpo das mulheres, porque não gostavam, enfim, no corpo das mulheres naquele momento, porque eles podem tudo, eles são muito mais, então eles podem muito mais, né? E não é bem assim que funciona.
Então, a Anastácia ela veio justamente para provar, eu sou dona do meu corpo e eu quero ter o direito de ser dona do meu corpo. Eu não aceito ser estuprada. E ao fazer isso, ela foi sentenciada a viver com essa mordaça. E aí é importante que nós falemos aqui que quando você vai procurar, a primeira imagem que vai aparecer é essa. Mas há outras releituras que já estão sendo feitas há muito tempo, né, uma nova história, que vai colocar a Anastácia, vai começar a colocar o rosto da Anastácia e apagar, tirar esse símbolo, né? Ou seja, o que significa dizer? Nessa nova releitura que nós estamos fazendo aí sobre a imagem, a importância de falar sobre negritude, a importância de falar sobre a coisificação do negro, a importância de falar sobre a falta de oportunidades iguais, etc. Então nós estamos fazendo uma releitura de tudo que passou e nós estamos fazendo também uma releitura do período escravocrata propriamente dito e dizendo assim, olha, nenhuma pessoa deve ser amordaçada. Então, ela não nasceu com essa mordaça, muito pelo contrário, foi colocada nela. Então, agora, novas obras com novas proposições históricas mudam aí essa perspectiva e colocam, então, a Anastácia sem essa mordaça aí que nós vemos de maneira tão cruel. Resumindo o nosso bate-papo de hoje, nós falamos sobre as missões jesuítas, né, que previam aí a catequização indígena, salvar a alma indígena, porque é mesmo que a alma fosse primitiva, ele tinha alma, logo precisava ser salvo. Esse pensamento não era o mesmo em relação ao negro, né, mas, por favor, deem uma avaliada na internet, deem uma pesquisada para que vocês possam ver a imagem da Anastácia livre sem a mordaça. Tá? É muito importante. Bom, então falamos sobre a catequização indígena, teorias racialistas, a salvação de um grupo, que são os indígenas, da escravidão e a continuação da escravidão por parte do povo negro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês tirem uma foto da lousa para que vocês possam estudar posteriormente. Tamo junto. É nóis. Falou!